Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Marco, da Marco Imóveis, com a Stephanie, da Parceria Imóveis, com a Alejandra, da Joner Empreendimentos, que aceitou o desafio de ser nossa diretora comercial. E nós vamos gravar um podcast falando sobre o mercado imobiliário de Pomerode, da região, saber um pouco mais dessa cidade que ela é maravilhosa, encanta a todos e que no ano de 2024 recebeu 1 milhão de visitantes. Esses são números oficiais que nós temos e nós estamos acompanhando no ano de 2025 já um crescimento muito bacana. Então hoje nós vamos conversar a respeito do mercado imobiliário. Marco, gostaria que você se apresentasse, fizesse algumas considerações sobre como tu enxerga o mercado imobiliário de Pomerode e região. Eh, Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Stephanie e Alana. Sou o Marco, da Marco Imóveis, de Pomerode. Já trabalhamos nessa área há mais de 25 anos. Temos alguma experiência nesse ramo. Começamos a trabalhar. Pomerode não era o que é hoje, né? O setor turístico não era tão desenvolvido como é hoje. A gente percebe que nos últimos 10 anos para cá, esse movimento começou a ter um crescimento muito constante. Com novos empreendimentos, com parques, né? Com passeios que estão acontecendo, e a nossa visão para o futuro é que isso cada vez venha a crescer mais ainda. Muito legal, Marco. Stephanie, você que é parceira nossa já há muitos anos, desde 2013, você é parceria junto com a Vanderleia na Parceria Imóveis. Conta um pouquinho da tua história e como você enxerga o mercado imobiliário dos últimos 5 anos e como tu acredita que vai estar nos próximos 5 anos. Bom, eu sou Stephanie, trabalho há 15 anos no mercado imobiliário, 10 anos dentro de uma imobiliária e há 5 anos de forma autônoma, junto com a minha parceira Vanderleia. E nós estamos muito felizes com o histórico dos últimos 5 anos, realmente foram. A gente percebe que 15 anos, o boom dos 5 anos para cá foi muito grande, realmente a gente teve um mercado muito aquecido, muitas novidades em Pomerode, como o Marco comentou também, né? A história dos lofts, dos estúdios, é algo muito novo e realmente deu muito certo na cidade, então a gente tem percebido muita gente vindo investir na cidade por ouvir o histórico, gostar da parte turística, cultural também da cidade, que é diferente de outras cidades mesmo vizinhas também. Então a gente está muito otimista e acredita que esse crescimento vai ser muito grande daqui para 2030, por exemplo. Vai ser muito diferente a cidade do que a gente vê hoje. Legal, Stephanie. Lehana Maestre, muito obrigado por aceitar o nosso convite do desafio de ser diretora comercial desse novo projeto, né? Gostaria que você contasse um pouquinho da tua trajetória nos últimos anos dentro do mercado imobiliário. Bom, respiro vendas há 25 anos, já estou há 15 anos no mercado imobiliário, trabalhando em corporações, em lançamentos, vendo esse mercado dinâmico, né? Vendo essa evolução toda que aconteceu no litoral e que está acontecendo também em Pomerode agora, né? E um grande desafio está por vir, né? Que é esse grande lançamento que nós vamos fazer em Pomerode em breve, né? Tá contando os dias e as horas. Então, estou com a expectativa a 1000 para esse novo empreendimento, para esse novo desafio da minha vida. E bora lá! E ali em Massaranduba, a gente trazendo essa mão de obra por essa via expressa, a gente consegue trazer outras possibilidades. Que daí tu pega também uma região de Blumenau, que é próximo ali. Tu Itopava pega Central, Itopava Central. ali. Pega toda essa possibilidade de mão de obra ali. Porque assim como, por exemplo, nós estávamos comentando antes que tem mão de obra sazonais, né? A empresa ali de guest, né? Que faz a gestão dos aluguéis ali, de temporada. Eles têm os picos de temporada, tem um bom trabalho. Vai ter dias que não tem Exatamente. muito o que fazer. Exatamente. Ele abriria a mão para, por exemplo, ter uma empresa de mão de obra terceirizada, trazer de Massaranduba pessoas para a cidade,
para prestar serviço, às vezes, de pico de temporada. Por que eles têm que ter essa mão de obra própria na empresa? Eles poderiam ter uma empresa terceirizada, trazendo. Quando precisa num domingo lá um monte de gente trocar roupa de cama e fazer esse tipo de coisa, faz tudo lá. Na segunda-feira em diante que o movimento caiu, terça, etc. Vão trabalhar, manda tipo por hora um terceirizado, só que mais qualificado já manda para os cafés para ajudar, que às vezes manda para evento. E até abrir uma empresa de limpeza terceirizada, né? É como uma empresa terceirizada de limpeza, mas ela vai precisar qualificar algumas categorias, alguns produtos de mão de obra mais específicos, né? Às vezes um garçom, alguma coisa assim mais nessa linha, né? E a gente tem períodos também, né? Porque daí é dezembro, janeiro, que a gente tem já a festa de Natal, aí Exatamente. depois a gente vai para Páscoa, a Osterfest, que eu até vi números bem curiosos, que a Osterfest trouxe 200.000 visitantes. Sim. Muito menos do que a festa pomerana. Claro que é muito menos tempo, mas já Sim. atrai muito mais gente de fora do que a festa pomerana, Sim. que era o nosso ponto principal do ano, assim, né? A Exatamente. festa. Então é muito grande essa festa e é quando mais tem fluxo de visitantes, Airbnb, hotel. Sim. Essa questão de festas e eventos, todos eles, acredito que no longo prazo, eles vão expandindo, como aconteceu com a Austerfest. A Austerfest começou com qual período? Há 10 anos atrás, Final de Sei aproximadamente. lá, é, Um final de semana, um evento, dias só. poucos dias. Hoje, ele já passa de 9 semanas. Sim. Em Ele começa 2025, muito antes. deu 201.000 visitantes, se eu não me engano, começou na última semana de fevereiro. Aí ele passou março inteiro e abril, foi acho que até o dia 18, até dia 20 mais ou menos de abril. Então deu um fluxo de 200.000 visitantes. E a ideia dos demais eventos é expandir também para conseguir atender com qualidade, né? Com certeza. Eu imagino que talvez o festival gastronômico, num curto espaço de tempo, eles ampliem também, porque Hoje esse ele ano já recebeu 60 e poucos mil visitantes, 63.000 visitantes, se eu não me engano. Ou recebeu 60.000 visitantes no festival gastronômico, 2 semanas de eventos, né? Sendo que as férias agora, com colégios particulares, municipais, estaduais, e que Pomerode está em destaque não só na micro-região, lá, destaque no sul do Brasil, vem gente de todo o Brasil visitar, Sim. principalmente para ir de férias, nós podemos ter evento no mês de férias, o mês de julho inteiro, não só 2 semanas. Então dá a possibilidade de estender, fazer mais eventos dentro desse mês que o público na cidade está cheio. Até semana passada, que já era agosto, Sim. ainda tinha muito turismo de férias ainda na cidade. Tanto que teve ali a Pomerland, que aconteceu aí semana passada, que também teve um momento de 40 e poucos % no movimento deles, né? E as pessoas ali chegando lá na festa, comparando com a festa pomerana. Assim, Sim. pô, uma festa que era como a festa pomerana era no início, né? Quando tinha os animais e tal, que hoje não tem mais, né? Aham. Mas na época tinha os animais lá que eles faziam, então as pessoas saudosistas diziam, era muito parecido como começou a festa pomerana. Essa é uma festa legal porque o pessoal local, ele privilegia muito essa festa, Exatamente, né? Ela exatamente. estava muito cheia e realmente quase como um primeiro dia de festa pomerana, Exatamente. estava muito cheio. Então trouxe Essa é uma festa bastante que logo, logo movimento. também vai aumentar de O um final de tempo. semana para uma semana, alguma coisa É. assim, né? Com certeza. É a tendência natural, né? Porque todos os eventos, eles vão explodindo. Aquele outro evento que teve do chopp do forró com chopp, alguma coisa assim. Sim. Foi isso, é. Eles estavam estimando vender 2.000 litros de chopp, né? Venderam 9 no primeiro dia. Acho que foi um dia só o evento, Sim. mas vendeu 9.000 litros. Ou seja, superou a expectativa, né? Uhum. A região, toda a região está bastante focada em visitar Pomerode, né? Está sempre junto com os eventos, acompanhando a agenda. Tem o Instagram, né? Que o pessoal segue muito. E acompanha as agendas também, que é o Visite Pomerode, que a VIP ela traz vários eventos e todos os segmentos internos da VIP eles apoiam uns aos outros. Então, a parte de hotelaria, a parte de restaurantes, a parte de cafés, pousadas, todos eles trabalham em sincronismo, né, para os eventos poderem ser cada vez maiores e melhores. E uma coisa legal também disso de eventos é que cada vez mais também tem essa diversidade. Esse do forró, por exemplo, é algo novo, Bem novo. mas atende um público que antes não era atendido na cidade, né? Então, o Pomerlan já é algo assim mais para o pessoal do interior, que o pessoal valoriza bastante. Então, a gente tem percebido também essa diversidade de querer agradar todos que vêm, né? E acolher as pessoas. Isso também é bem, bem legal. E acaba tendo um calendário de festas todo mês Todo mês. em Pomerode. Praticamente a cada 60 dias tem um evento. Um evento grande, né? Exatamente. Um evento Onde puxa muitos turistas para a cidade, né? Exatamente. E eu acho que o gargalo de Pomerode é não ter acomodações suficientes para esses turistas. Eles acabam se hospedando em Blumenau, acabam se hospedando em Jaraguá do Sul, em Timbó,
porque não tem acomodações suficientes para essa quantidade de turistas que Pomerode está recebendo, né? Pomerode já deixou de ser um turismo diário, né? Que a pessoa vinha de manhã, passava o dia e ia Assim, embora, né? Hoje em dia, essa pessoa que quer vir conhecer a cidade, quer participar de mais, conhecer os parques, conhecer as atrações, hoje é 3 dias, 4 dias sim. no mínimo para a pessoa poder sair e dizer, ó, fui em tudo, né? Aham. Isso. Senão a pessoa não consegue mais. Que legal isso aí, porque o próprio investidor, ele vai ter uma certeza de que pelo menos a quantidade de diárias mínima é de 2 a 4 dias, Sim. né, para locação de loft. É a demanda que a gente tem acompanhado de mercado, né? É o crescimento de números, né? O café que nós temos ali no Passeio Pomerano, nos últimos 12 meses, a gente sempre faz análise anual, né? No mês de julho, agora de 2025, nós crescemos mais de 30% do que julho de 2024. Nossa. Sendo que 2024, comparando com 2023, nós quase dobramos o faturamento. Então, a cidade tem tido uma crescente. Não é assim, deu uma onda que agora, esse mês, deu um movimento maior. E uma das coisas que mudou muito nos últimos 18 meses, com a abertura dos parques, e futuramente terão as expansões dos parques também, é que o turista ele vem, como o Marco falou, ele não fica mais 2 dias. Ele já fica 3, 4 dias, ele já conhece a região, já vem preparado. E realmente, a falta de leito para excursões e outros grupos maiores é que às vezes acaba colocando esse turismo, né, essa hospedagem em Timbó, em Blumenau, em Jaraguá do Sul, né? Até inclusive em Jaraguá do Sul tem o Hotel da Barra, e toda vez que tem evento em Pomerode ele tem um crescimento grande também de hospedagem. Porque a nossa região, ela é uma região pequena. Então você anda 1 hora de carro, tu vai de uma cidade para outra com muita tranquilidade, um trânsito seguro, boas estradas entre os municípios. Então, assim, hoje, levando em consideração Pomerode, a 1 hora de carro você está a 1 milhão de habitantes. A nossa micro-região, né, que a gente pode considerar isso que é 1 milhão de habitantes, englobando Jaraguá, Blumenau, outras cidades ao redor, ela já fomenta um turismo de restaurantes e de áreas e tudo mais. Até tem grupos de amigos que às vezes vão para Blumenau, se hospedam, passar final de semana, casais, né? Deixam os filhos com os avós para cuidar um pouco, tanto pediram netos, então cuida um pouco também. E aí, com isso, tipo, eles conseguem passar um final de semana do casal. Eles vão, geralmente, para Blumenau, para Pomerode, se hospedam, passeiam, tem esse negócio de voltar a namorar o casal, né? Porque depois os filhos casam, vão embora, né? E aí ficaram os dois lá, então tem que ter essa continuidade do relacionamento. E Pomerode é um lugar perfeito. Gastronomia muito boa, é um lugar ainda muito barato para passear. Se tu for considerar outros centros de turismo, outras cidades turísticas ou grandes centros, tu tem um turismo muito barato para tu passear ainda. Então, você consegue atrair públicos micro-regionais e macro-regionais, né? Stephanie, como que você enxerga a macro-região hoje de Pomerode, levando em consideração que a gente está a praticamente 3 horas de carro entre Curitiba e Florianópolis, assim, como desenvolvimento de mercado imobiliário, como que tu Olha, enxerga? eu tô no mercado há 15 anos, praticamente, desde 2011 até agora, e sempre teve muito público vindo de Curitiba. Já vendi bastante para esse público que vem do Paraná, vem de Curitiba, principalmente capital, e procura Pomerode, e isso tem crescido bastante. E é um público que eu vejo muito como investidor, que são clientes que começam a visitar Pomerode, gostam e por vezes compram um imóvel, em outros momentos alugam por Airbnb, mas usufruem também disso, né. Então a gente tem percebido uma crescente muito grande de cidades na região, litoral também. Até anos atrás eu não percebia tanto gente vindo, assim, de Itapema morar em Pomerode, Itajaí morar em Pomerode, e a gente tem percebido esse fluxo acontecendo, de pessoas procurando sair do litoral para morar em Pomerode, né, então isso tem acontecido bastante. Tu enxerga hoje Pomerode como uma alternativa para quem quer continuar na região e viu, né? Está vendo o litoral explodir. Tem muita demanda, muita construção de obra. Ela quer voltar a ter um pouco mais de tranquilidade, quer manter aquele estilo de vida mais sossegado e seguro. Com certeza. Essa semana, inclusive, eu atendi uma cliente de Balneário Camboriú. Ela trabalha com decoração e ela tá há 20 anos trabalhando já com isso em Balneário, então ela tem bastante cliente. E ela citou assim: "Ah, eu tenho uma amiga minha que saiu de lá e veio morar em Pomerode. E agora eu tô com muita vontade de fazer esse fluxo também, justamente porque Pomerode tá crescendo, eu vou ter demanda do meu trabalho para continuar fazendo na cidade, e eu quero morar num lugar muito mais tranquilo. Então essa migração tá acontecendo com certeza. Lê, você que veio do mercado imobiliário
a gente já se conhece há mais de 14, 15 anos, né? Tu já passou por praticamente todas as fases, né? Tu já teve imobiliária, Sim, já trabalhou na parte comercial dentro de uma construtora, que era bastante vanguardista em Jaraguá do Sul, né? sim. Teve vários primeiros empreendimentos na cidade de Jaraguá do Sul, que essa construtora que a Alejandra trabalhou dentro. Eles abriram o primeiro prédio para médicos, o primeiro a parte hotel. Então, eles foram muito vanguarda, assim, tipo, sempre estiveram na frente dos lançamentos. Depois tu abriu imobiliária, depois teve, né, consultoria e outras coisas. Recentemente estava atuando como gerente regional de vendas em uma construtora de litoral, né, para investidores. Sim. Como que tu enxerga essa possibilidade hoje de mercado indo para uma cidade interior também? Nossa, a Pomerode, na verdade, ela já está no circuito, né, do litoral. O turista que vem para o Beto Carreiro, que vem para o litoral, que vem para Balneário Camboriú, ele normalmente ele já visita Pomerode. Como eu estava muito lá no litoral e via muito isso. A o fomento de Pomerode, de vender Pomerode também para o turista que tá ali na praia, que está indo para o Beto Carreiro. Então o Pomerode já está na rota do turismo. E hoje para investimento, tanto o litoral quanto Pomerode são cidades turísticas, né. Então, eu acredito que ainda a Pomerode tem muito a crescer, tem muito a valorizar os imóveis lá. Então, quem chega primeiro toma água limpa, Sim. né. Então, agora nesse nosso grande empreendimento, nesse nosso novo empreendimento, eu acredito que quem chegar primeiro vai ter uma rentabilidade gigante. Principalmente por quê? Porque Pomerode, foi feito um estudo, acho que foi em 2020, 2022. 2022, logo após a pandemia. 2022. Que está faltando mais de 1.500 leitos lá, já. Então, esse empreendimento ele veio para suprir, né, uma parte dessa demanda, e eu acredito que é um dos primeiros, né, que a gente ainda vai lançar mais alguns, mas que vai ter uma rentabilidade gigante para o cliente, porque realmente não tem onde ficar em Pomerode. A ocupação ela chega a 100% muito rápido, e eu acredito que esse empreendimento veio para suprir isso. Ô Marco, tu lembra que em outubro do ano passado, no período de Oktoberfest, os jornais noticiaram na nossa região a ocupação de Pomerode? As Sim. taxas de ocupação? Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso aí. As taxas de ocupação no passado, e não só no passado, esse ano também, é uma vertente muito grande. Nós tivemos aí ano passado uma taxa de ocupação próxima a 90%, contabilizada pelo ano, pelas unidades que são cadastradas, né, porque nós temos muitos imóveis que não estão no Isso. sistema, que não são aparentes. Então a gente sabe que a ocupação foi muito grande. Como você falou no início, a gente tem alguns conhecimentos, alguns conhecidos lá que trabalham nesse ramo de locação por diárias, por temporada, e que, por exemplo, vão ter um evento agora, nos próximos meses, da Maratona Internacional de Pomerode, que hoje já não tem mais nenhum imóvel para locação. É, Tudo preenchido. uma amiga minha vai participar dessa maratona e ela tentou locar algo e só tinha diárias a partir de R$ 2.000. Então, quem tinha ainda algum imóvel, algum quarto para locação, subiu o valor porque realmente a demanda é muito Muito alta. grande. Então ela resolveu ficar em Jaraguá, que é muito mais barato, né, Por conta por disso. conta disso. Isso é curioso, porque eu me casei em abril e meus convidados, a metade de São Paulo. E o pessoal deixou muito para a última hora, e abril é a Osterfest também. E o Nossa. pessoal pagou muito caro, o pessoal ficou impressionado, assim, né? Meu, por que tá tão alto o valor se eu tô indo para um lugar que, tipo, para eles era novidade, vir Aham. para Pomerode, que eles não achavam que era desse jeito, e a maioria ficou com muita vontade de voltar, porque não conseguiu fazer tudo, muitos com filhos, que é um atrativo muito grande para quem tem família, para quem tem Sim. criança, né? Então a gente percebeu em abril também que não tinha locação, tudo bastante alto. Quando você vai a São Paulo e comenta com as pessoas que você é de Pomerode, da região de Pomerode, eles já falam que Pomerode é a Nova Gramado. Todo mundo fala. Todo mundo já fala isso. Inclusive, tu pode ir em qualquer lugar. O público lugar mais simples, lugar mais sofisticado, todo mundo já enxerga Pomerode como uma Nova Gramado. Citando São Paulo, né, como exemplo, né? Tu vai lá, você tem uma diversidade, porque lá tem milhares de hotéis. A nossa grande problemática hoje da explosão de turismo de Pomerode, que abriram vários parques, todos os parques vão expandir agora em curto espaço de tempo, é a questão da hospedagem.
Nós temos acesso a esse estudo que tinha sido feito logo após a pandemia, no início de 2022. Muitas pessoas, né, ainda estavam muito receosas em sair, né? Os eventos ainda estavam pedindo carteirinha de vacinação, esse tipo de coisa, não entrando nesse mérito, mas já tinha essa necessidade dos 1.200 leitos em 2022. A partir disso, abriram Alles Park, Spitz, Pommer, e agora a gente tem o quê? A expansão de ambos os parques em planejamento, né? Alguma coisa já em execução. Nós temos expansão do zoológico, já está em execução acho que há 2 anos praticamente, e o nível de qualidade que os parques têm oferecido, eles têm sido premiados, como por exemplo, a Vila Encantada recebeu recentemente como o melhor parque de Santa Catarina, a melhor experiência familiar. Então isso tudo vai credibilizando, né? Os teus convidados, né? Voltem mais vezes, Sim, vamos fora voltar. de época de eventos, que vão conseguir aproveitar melhor os passeios e tudo aquilo que o Pomerode tem a oferecer, né? Mas isso é legal até citar, porque para nós, assim, né, que a gente está há muito tempo já no mercado, Marco muito mais, né? Mas anos atrás, como quando falava, a gente é de Pomerode, para alguém de fora, demorava um pouco para a pessoa chegar. A gente falava, é do lado da Oktoberfest. Isso. E aí todo mundo associava. Hoje isso não precisa mais Não. ser feito. Todo mundo sabe o que é Pomerode, né? Então, isso é um crescimento que aconteceu nos últimos, de 10 anos para cá, que a gente teve esse turismo começando e ele avançou muito rápido, né? E acho que as próximas etapas vão ser ainda mais rápidas agora, né? O Pomerode está vivendo o mesmo movimento que Gramado viveu há muitos anos atrás. E hoje Gramado é uma referência. Sim. Então, eu acredito muito que Pomerode, daqui, sei lá, 10, 20 anos, também vai estar num patamar igual, né, a Gramado ou muito parecido, né, com Gramado. Então, hoje, quando a gente fala em Pomerode, todo mundo sorri, né? Ai, vamos lançar loft em Pomerode. Ai, que legal! Ai, que lindo! Porque todo mundo tem um carinho enorme por aquela cidade, principalmente o pessoal mais regional aqui, que conhece, que já foi a Pomerode. Então, assim, é uma cidade que faz as pessoas sorrirem, É. né? Gramado sempre foi uma referência, né? A gente que é corretor, já há mais uns 10 anos, a gente sempre fala e escuta que Pomerode é a nova Gramado. Eu já trabalho 25 anos nesse ramo de imobiliárias, então a gente já conhece há bastante tempo essa questão. Mas o que a gente esquece muitas vezes é um pouco da história. Eu conheço Gramado há mais de 50 anos. E Gramado eu visitava quando era criança com a minha tia, e na época, lá no centro, tinha uma casa que era de um amigo dela, que a gente ficava na casa deles, que era o seu Knorr. Então lá no centro tinha uma casa que tinha um jardim enorme, que depois foi conhecido como Parque Knorr, e que hoje atualmente é aquela vila do Papai Noel. Uhum. Então isso naquela época, Gramado não era uma cidade turística que é hoje, mas era uma cidade normal do interior, né? Sim. Em que as pessoas, pela qualidade de vida, pelo clima, né? Pessoas ali da região dos Sinos, de Porto Alegre, visitavam o final de semana, igual como faz Pomerode. E o turismo começou em Canela, na verdade, nem em Exatamente. Gramado. Nem Gramado. E depois o pessoal de Gramado, ele esteve em Pomerode há uns 30 e poucos anos atrás para ver o modelo de turismo da cidade, para tentar copiar, para vocês terem uma ideia. Gramado veio para copiar, para ver o que acontecia. E nós tivemos em Pomerode a sorte de ter um secretário de turismo na época, que era o Francisco Canola, que foi o idealizador da Festa Pomerana. A Festa Pomerana começou antes da Oktoberfest. Começou em 1982, né? E depois, em 83, Blumenau, para fazer uma alusão a uma reconstrução da cidade após a enchente, e começaram a Oktoberfest. Mas a primeira festa, a Festa Pomerana, ela é anterior à festa da Oktoberfest. E foi uma festa que surgiu na época no sentido de trazer essas pessoas do litoral que já estavam aqui, que vinham de outros estados, passavam o final de semana, passavam as férias aqui no litoral, mas aí um dia de chuva, uma semana de chuva, não sabia o que fazer. Aí pegava em Pomerode, na época conhecia o zoológico, né? Então foi criado ali a Festa Pomerana, tinha a Porcelana Schmidt, a pessoa ia lá comprar uma louça, ia no Veio comprar uma linguiça, né? E depois ele voltava aqui para o litoral. E aproveitando esse fluxo de pessoas, que na época o Francisco Canola, ele idealizou a Festa Pomerana, na época do prefeito Eugênio Zimmer, e é ali que começou tudo, né? Então ali, esse foi o início. E na época o Gramado, as pessoas responsáveis por Gramado, a administração da cidade, vieram conhecer Pomerode para saber qual era o segredo que tinha tanto gente falava de Pomerode naquela época já. E hoje em dia já está, o Gramado, claro, evoluiu muito, né? Então, quando fala que Pomerode é nova Gramado, eu digo que aqui é melhor do que Gramado. Porque Gramado tem os problemas deles, nós temos os nossos, né? Cada um tem os seus problemas.
Mas hoje, Pomerode é uma cidade que é mais calma, não tem aquela muvuca toda Sim. que tem. Quem já teve a oportunidade de visitar Gramado agora nas últimas vezes, viu assim, excesso de pessoas, né? Tanto que o prefeito de Gramado surgiu um comunicado faz umas 2, 3 Sim. semanas, ele cancelando os alvarás de abertura de novos restaurantes, novos hotéis, porque não tem mais onde colocar e como atender. E Pomerode não tem esse problema. Uhum. Né? É bem o contrário. Aqui a gente está aberto para esses investidores que estão lá, que já tem alguns daquela cidade que estão vindo para cá, procurando investimentos, procurando oportunidades para poder investir em Pomerode, que hoje o custo do investimento é menor do que Gramado. Ô, Marco, e quantas pessoas passam por essas festas hoje? Essas festas, que a gente sabe bem, eles têm lá a catraca, né? Tem o Uhum. ingresso de vendidos, né? Mas claro, tem os bônus, tem as bonificações. Sim. Então, assim, o número oficial mesmo é sempre maior do que o divulgado, com Uhum. certeza, né? Mas você vê agora nesse festival gastronômico o número de pessoas que foram visitar, mais de 200 mil pessoas, né? Foram visitar essa cidade nesse mês ali De julho. de junho, do festival gastronômico, né? Que é um festival totalmente diferente, né? A gente vê que nada se cria, tudo se copia. Outros municípios também já estão começando a fazer algo parecido, né? Nesse mesmo ramo, né? De alimentação e tal. Então, claro, isso é uma coisa natural que vai acontecer. Mas o fortalecimento do Vale do Itajaí e o destaque para Pomerode é muito grande nisso, Sim. né? Mas hoje passa mais ou menos quantos turistas por ano em Por Pomerode? ano chega a 1 milhão. 1 milhão É, De eu pessoas fiz por ano. por por ano. ano de visitantes, pessoas que conhecem. E algo também legal, a gente está falando só da parte de turismo, assim, de passeio, mas o turismo de compras é muito forte, né? O Marco Sim. citou ali, né, a questão das linguiças, porcelanas. Hoje a gente tem empresas até da cidade também, né? As têxteis que têm a sua loja de fábrica também, elas também giram um turismo bastante grande na cidade, né? E a gente poderia falar também do turismo industrial que gera ali, né? Porque tem Claro. algumas indústrias ali que também precisam alocar essas pessoas. O Pomerode Marco tem... até pode falar um pouquinho mais sobre É, isso. eu comecei a fazer essa pesquisa aproximadamente 2 anos atrás e me surpreendi com a quantidade de empresas que tem em Pomerode. Eu já estou no mercado imobiliário de Pomerode há praticamente 15 anos, né? Nós iniciamos as vendas em 2012 de um empreendimento que nós lançamos que foi o Residencial Schmidt, que inclusive foi em parceria com a família dos herdeiros da Porcelana Porcelana Schmidt. Schmidt. E eu me impressionei realmente com a quantidade de empresas que tem. O potencial, o nível de qualidade dos produtos que são oferecidos em Pomerode, acho que é muito característico do nosso povo, a nossa região é muito assim, de fazer as coisas muito bem feitas, né? De conhecer a história, por exemplo, de uma antiga firma VEG, que hoje se desdobra ainda em 2 ou 3 empresas abertas, né? Cada uma num segmento, cada uma com sócios diferentes, com famílias diferentes, tocando os negócios. Mas a parte industrial de Pomerode realmente ela é muito forte. E ninguém fala sobre isso, né? Então, o turismo industrial de Pomerode, eu acho que é o grande diferencial, é a cereja do bolo. Ela é invertida, né? Quando você fala para o investidor, é uma cidade industrial, como Jaraguá do Sul, como Blumenau. Mas Pomerode é o contrário. Nós temos, no final de semana, todos os hotéis e pousadas lotados. Em eventos, então, nem se fala, né? Porque falta, né? A tua amiga tentou, não conseguiu para um evento para daqui 2, 3 meses, talvez, já não conseguiu hospedagem. Então você pensa que as cidades ao redor elas são todas industriais e temos bons índices de hospedagem. Jaraguá do Sul, para ter uma noção, está entre um dos 5 melhores índices do Brasil. Pesquisa regional, né? A gente fez ano passado. Então, Pomerode, ela tem a indústria muito forte e ela tem o turismo para impulsionar ainda mais, para fazer ela conhecida. Multinacionais nós temos 5, né, Marco? Sim, nós temos ali algumas a maioria são da Alemanha, né? E Pomerode, assim como toda a característica da nossa região do Vale, é uma cidade de empreendedores, né? Então você vê que toda a família tem alguém que tem algum negócio, Uhum. seja ele o que for, né? Tanto do comércio como indústria, né? Como terceirizado, alguma coisa, alguém da família tem alguma empresa sozinho. Então você vê que Pomerode não depende só de um nicho de mercado, né? Então tem a metal mecânica, tem a de plásticos, né? Tem todas as indústrias de serviço que preenchem essa qualidade e fazem crescer essa qualidade de vida que nós temos hoje, não só em Pomerode, mas todo o Vale do Itajaí. Acho que uma das indústrias que mais chamou atenção nos últimos anos foi a Facchini, né? Eu Ela acho que também é link, né?
A Link, A sim, Link. maior faturamento da Exatamente. cidade, o grupo, né? Exatamente. Mas olhando para a parte de malha, né? A De- parte de roupa, De que produção local, assim, a gente Produção pode local. falar, né? se a gente for analisar, a nossa região toda, ela tem essa linha de atuação, né? Desde Exatamente. Guaramirim, Jaraguá do Sul, Pomerode, Blumenau, Indaial, Timbó, De to- roupa de cama, roupa para Rio do criança, roupa Sul. adulto, né? Rio do Sul, tu vai a Gaspar, vai a Brusque, toda a região. Mas o crescimento que teve a Fachini nos últimos anos é realmente fantástico, né? Fantástico. Eu queria trazer uma curiosidade aqui para gente sobre os pacotes de turismo. Hoje, a maior operadora, que é a CVC, ela não consegue fazer um pacote de turismo para Pomerode. Por quê? Porque não existe um hotel em Pomerode ainda que tenha pelo menos 100 leitos. Então, imagina Pomerode quando, né, tiver um empreendimento com mais de 100 leitos e a CVC começar a operar em Pomerode. O quanto de turismo que vai gerar, o quanto de turista que vai passar pela cidade também. Então, eu acho que essa é uma informação bem importante para a cidade, sobre o crescimento do turismo, porque com a CVC operando em Pomerode, eu acredito que vai trazer muita gente para a cidade para comprar, para, né, estar nos parques. O turismo é uma ferramenta muito importante para o crescimento de uma cidade, não só na questão turística, mas também na questão de serviços e trabalho, né? As oportunidades vão aumentando. Um turista vem, ele vai querer visitar uma loja, outros empreendedores vão vir abrir uma outra franquia, uma outra atividade comercial para atender esses turistas que Sim. estão chegando. A parte de hotelaria, a parte de serviços, alguém vai ter que lavar roupa, vai ter que prestar algum tipo de serviço para essas casas. Então, é, o, o movimento que gira em torno do turismo é muito grande. Sim. Né? E é um turismo limpo, um turismo que não polui, é um turismo que não depende de um investimento substancial, como é uma multinacional, como é uma empresa, né, do setor metal fabril. É uma coisa mais tranquila, mais fácil de se manejar. Né? As pessoas vêm, gastam, investem, Exatamente. mas é isso, né? Não tem toda uma mão de obra, uma infraestrutura por trás disso, né? Elas vêm, vão embora, investem o dinheiro e trazem esse recurso para a Sim, pra cidade, ci- né? pra Como um cidade. primo que veio visitar esses dias, ele falou, pô, você fala aí já há tempo que Pomerode é Nova Gramado, mas não quer virar Orlando. Agora que tem um monte de parque, tem um monte de parque aqui na Mas cidade. saiu ontem no Instagram de Pomerode, a Sério? nova Disney brasileira. Pô, eu Então não é sabia. só o litoral, né? Não é só o Parque Não, Beto é grande. Carreiro. Olha Se só. pô, virou Orlando aqui, todo lugar tem um parque, uma Tem atração, algo- fila aqui para entrar. Marco, você tem uma informação aí que eu sei que uma tu não pode falar, né? Já pedi várias vezes, tu não falou, nenhuma vírgula. Imagina em frente Infelizmente. às câmeras. Mas além dos nossos parques atuais, né? Que a gente sabe que o Spitzpomer vai ter a expansão, já saiu, né, em Sim. jornais. O Spitzpomer ele expande e faz uma mini Europa, né? Uhum. Que é relativamente parecido com o Mini Mundo de Gramado. O Alice Park vai fazer a instalação do teleférico e vai ter outras atrações também em continuidade da expansão do parque. O zoológico, ele praticamente quintuplica de tamanho de área de passeio, vai ter um safari. A Vila Encantada, conversei com um dos sócios também eles têm projeto de expansão. E tem mais alguma coisa que tu já saiba, alguma coisa que tu pode falar extra, que já estejam... Esses investimentos turísticos, né? A Stephanie também deve saber que quando a gente é procurado por esses tipos de investidor, a princípio eles não falam nada, né? Porque é guardado o seu sigilo, né? Para que ninguém use essa informação para outra finalidade, né? Então, o que a gente sabe é que existem projetos que estão sendo feitos estudos na cidade. A cidade ela é um local atípico também, porque nós temos muitas áreas de APP, área de preservação, e que para fazer qualquer tipo de investimento precisa de muito estudo antes de fazer isso, né? Então, nós temos aí 2 parques que estão querendo se instalar em Pomerode, que já estão analisando algumas áreas aqui na cidade, pela localização deles, e que com certeza vai aumentar em muito essa questão turística, né? A preocupação com onde as pessoas vão permanecer também existe, né? Porque não existe hoje hotel para poder fazer esse movimento todo. Então, essa movimentação das moradias de curta temporada, que está em uma alta crescente em Pomerode. Hoje nós temos aí, os últimos estudos demonstram que já temos mais de 500 imóveis hoje em Pomerode na locação por temporada, seja ele de casas de particulares, seja ele de apartamentos, de pessoas que compram com essa finalidade, outras moradias improvisadas para essa finalidade, pessoas que estão saindo
Da nossa imobiliária, por exemplo, da locação mensal, partindo para a locação de temporada, existe um fluxo grande disso. Porque a rentabilidade é muito Sim. maior, Muito né? grande, muito Tanto para o grande. dono da casa ou para o investidor. O short stay, hoje em dia, a rentabilidade Não é só a fora da curva, rentabilidade, né? mas também a questão de conservação do imóvel, né? Sim. Onde ele aluga talvez a metade do prazo no mês, aluga Sim. por 10, 15 dias e Uhum. ele ganha mais do que alugando mensal, Sim. né? Então ele vai preservar o imóvel dele, não vai ter o desgaste natural do imóvel dele, né? Ele acompanha mais de perto isso, né? Exatamente, Então, acompanha mais de qualquer perto. coisa Já ele está já faz a ali, manutenção, né? exato. Mas ainda assim tem uma situação também, né? Muitas pessoas têm muitas casas, muitos até quartos que estão sendo feitos, mas tem muitas pessoas que vêm e querem se hospedar num lugar muito mais confortável, Sim. com conveniência. E isso hoje a gente não tem, né? A gente tem 2 hotéis mais antigos na cidade, né? Pousadas, então essa proposta da Joner vem para atender um público que hoje não é atendido em Pomerode, né? O público é esse que a pessoa sempre quando vai sair de viagem, eu penso que a maioria seja assim, ele sempre quer ficar em algum lugar que seja no mínimo igual à casa dele, Sim. de Sim, preferência melhor. Para ele ficar pior, ele Aham. não sai de casa, Sim. é bem né? isso. Então isso que vai fazer a pessoa se interessar em ficar naquele outro imóvel. Então, com certeza, esse novo lançamento vai abrir um leque muito maior de referência para esse tipo de locação. Eu acho que o Marco podia dar um spoiler aí, né, do Do como é que que vai vem. ser, o que tá vindo para Pomerode, porque a gente tá falando desse projeto, mas, né, tá assim, né, tá um mistério. É. Então, eu acho que ele poderia dar um spoiler do que tá vindo aí para Pomerode. Grande lançamento. Bom, mas o Linden, que nós vamos lançar, em homenagem a uma árvore da Alemanha, ele vai ter um empreendimento com bastante diversidade de negócios dentro do mesmo empreendimento. Nós vamos ter 280 apartamentos dentro da estrutura do empreendimento, sendo 230 lofts e depois outras tipologias, né, que vão de 2 quartos, suíte mais um e 3 suítes. Nós fizemos uma pesquisa e essa é a vacância, né, a proporcionalidade de hospedagem em Pomerode. E também teremos uma área comercial dentro do empreendimento, muito similar à Rua Coberta de Gramado, com 28 salas comerciais. Então, nós vamos ter ali de 8 a 10 restaurantes, nós vamos ter alguns serviços também, como mini mercado 24 horas, lavanderia 24 horas. E iremos lançar também um hotel para pet, porque hoje um dos grandes diferenciais, né, das famílias é levar os seus bichinhos de estimação que Uhum. estão virando praticamente da família, né? Então tu pode ir se hospedar no loft, na unidade ou no apartamento, né? E pode deixar o teu animalzinho, o teu pet sendo cuidado no hotel. A parte de restaurantes, nós queremos trazer alguns que hoje não tem na cidade, né? Em parceria. Essa parte do empreendimento, ela foi toda estudada por uma pessoa que trabalha nesse ramo no ramo de shoppings, né? Então foi feito todo um estudo de ocupação, não vai ser colocado desordenada nenhum tipo de loja lá dentro, né? Então a gente quer trazer realmente uma coisa com um tempo de validade bastante longo, né? Que a gente traga uma. Nossa, a parte do shopping eu vou falar Curadoria de do novo. serviço, falar da curadoria. Curadoria. Eu tava buscando a Curadoria. palavra, enrolei, não lembrava Curadoria da palavra. da A curadoria comercial, né? Do shopping. Hoje, então, essa ideia da parte comercial, ela vai ficar toda com a Joner. Não, na Ela verdade não. Nós não, vamos. mas eu digo assim, tu vai alugar, né, não vai ser vendido Vai sala ser vendido também. é. A gente vai fazer a parte de curadoria do empreendimento na parte comercial, ela vai ser administrada como um shopping profissional. Então terão 28 salas comerciais, né? Mais alguns quiosques que nós teremos também lá. A rua, ela vai ser parecida com a rua coberta de gramado, porém, o nosso projeto ele é todo planejado, né? A rua coberta de gramado ela aconteceu. Né? Ela aconteceu. Já tinha um comércio, eles resolveram cobrir. Porque nós temos um problema na região, acho que todas as cidades têm, no dia que chove, praticamente não tem muita atividade o que fazer. Em Gramado, há aproximadamente 2 anos atrás, observei isso. Em Pomerode, nas férias do ano passado também. As pessoas todas com capa, filmando, achando tudo maravilhoso, mas elas não tinham muito para onde ir. O zoológico é um passeio aberto, a Vila Encantada é um passeio aberto, o Os passeio parques pomerano, são, os né. parques, todos os eventos geralmente de passeio de rua, Rota em Chaimel, né, que é maravilhosa, também é um passeio aberto. Então, observando o comportamento do turista na cidade, nós resolvemos contemplar também dentro do empreendimento essa parte do comercial que a gente vai chamar de Passeio Linden. Então ele vai ser uma rua coberta
muito bonito, está sendo finalizado os 3Ds agora, em breve a gente vai ter para poder mostrar para todos. Então, com isso, a gente também contempla a cidade com essa infraestrutura extra, mais um passeio que tu pode fazer, né, na cidade. É legal também tu comentar sobre a área de lazer do próprio empreendimento, né, que é um diferencial para a região, que não existe lá ainda, né, o quadra de beach, Ah, sim. piscina. A parte de lazer do empreendimento, né, para quem está hospedado, ela vai ter piscina aquecida, vai ter uma sala de jogos também bem ampla e principalmente uma academia. Hoje o público está muito voltado, né, Alejandro? Tu acompanha o mercado imobiliário há bastante tempo, muito voltado para o wellness, né? E a nova moeda hoje é a qualidade de vida, Sim. né? Então nós sabemos disso, que hoje a classe média alta, ela tem se esforçado para conseguir a qualidade de vida. Você vê isso sendo comprovado com a quantidade de academias que estão abrindo em todas as cidades, né? Cidades abrem uma academia atrás da outra. E com isso a gente também acabou trazendo para dentro do empreendimento 2 quadras de beach tênis. E a ideia é de fomentar alguns esportes, né, mesmo com o pessoal da cidade, né, que daí provavelmente vai poder alugar através do empreendimento. E também para quem está hospedado não deixar de praticar o seu esporte, que é um esporte que veio bem legal para contempla principalmente jogos mistos, né? Homem e mulher jogando junto, Famílias casais, também, né. famílias brincando junto. Eu acho que é bem a proposta de Pomerode. Eu acredito que o grande diferencial de Pomerode como cidade é a valorização da família, né? Ela sempre proporciona alguma coisa voltada para a família. Você vê muita criança na cidade sempre passeando, é um lugar seguro. Muitos casais, casais novos com ou sem filhos, casais já a partir de 45, 50 a mais, né? E às vezes os filhos já estão um pouco maiores, vêm fazer os seus passeios também, como casal. Sim. Terceira idade, o nosso empreendimento ele é todo preparado para a terceira idade. Quando eu falo que nós ficamos 2 anos planejando esse empreendimento, ele realmente atende 100% do turismo da cidade. A parte para atender a terceira idade, ela também foi muito bem desenvolvida, né? Nós temos banheiros muito parecidos com banheiros de shopping, temos banheiros para família, para quem às vezes é cadeirante, né? Você vê que os lugares geralmente não têm uma infraestrutura completa. Nós vamos ter banheiros realmente atendendo todas as demandas necessárias de quem já frequenta a Pomerode hoje, né? O empreendimento também vai contar com um palco multicultural, que acho que é muito bacana, porque pode ter todos os dias pode ter um show ali, tá acontecendo algum evento, uma apresentação. A infraestrutura do empreendimento ela comporta isso. Obviamente que tudo isso passou por estudo, né? Não, diferente da rua coberta de gramado que eles têm lá um empreendimento que ele aconteceu, nós planejamos todo ele. Então, a sonorização distribuída em todo o longo do passeio Linden. E alguém que vá comprar para morar, ele pode morar lá também? A gente pode vender para esse público também, né, porque tem gente às vezes vai pensar: "Nossa, eu quero morar nesse lugar". Pode sim. Na verdade, o empreendimento ele contempla todas as ações possíveis, né? Você pode comprar para morar, você pode comprar e alugar em parceria com imobiliárias, né, Uhum. da sua escolha. Você pode também alugar a partir de um aplicativo tipo Airbnb e você mesmo gerir a tua unidade. Uhum. E você pode também disponibilizar para a House. Nós fechamos uma parceria, né? Hoje a House administra mais de 220 mil leitos no Brasil, distribuídos em aproximadamente 130 cidades. Isso são dados do meio do ano de 2025, né? A cada 2, 3 meses que passa, expande muito esses números, né? Porque é uma gestora hoje de aluguel, uma gestora hoje de patrimônio, que ela tem muita tecnologia integrada no aplicativo dela. Então, ela traz muita parceria para dentro do empreendimento, como, por exemplo, uma lavanderia 24 horas, ela traz um mini mercado 24 horas, que hoje é comodidade, né? Os Uhum. prédios já de classe média alta hoje já estão contemplando esse tipo de comodidade também nos empreendimentos. Trazem parceria em aluguel de carro, parceria em todos os segmentos de comodidade que você imaginar hoje dentro de um empreendimento, até o aluguel de uma chapinha de cabelo, De utensílios, né. de utensílios, né? Se você está em viagem e quer, se você está em viagem, você quer alugar alguma coisa, você quer não ter que comprar aquilo ali, você consegue também esse tipo de aluguel através do AppSpace, né? Que é o aplicativo da House. E é muito bacana porque até uma comida que você pede, ela está integrada com o iFood, então vai ter um locker. É muito bacana falar sobre isso, porque tudo é comodidade hoje, tudo é tempo, é maximizar, né, o teu tempo. Às vezes você está num passeio e você precisa receber uma entrega, você pode colocar o endereço lá de entrega, que ele vai disponibilizar um espaço para receber essa entrega dentro desse locker de maneira automatizada. Além, obviamente, que o empreendimento vai ter recepcionista no lobby
do hotel, né? Ele vai ter essa comodidade também. Mas se você quiser receber alguma coisa quente, alguma coisa gelada, esse locker que a House traz em parceria, né, com um dos parceiros dentro do AppSpace, ele tem também divisões, é muito organizado. Tem até uma curiosidade bem legal, Marco. Deve ter visto em alguma viagem, um robozinho que ele recebe a encomenda, encomendas pequenas, né, pacotes pequenos, e ele leva até a porta do apartamento. Provavelmente, assim, esse serviço também vai ter no Linden Lofts, né? E não pode também deixar de comentar a localização dele, né? A localização dele é muito boa, muito bem localizado na cidade. Fica ali 200 metros da Mark Imóveis ali. E ele tem essa característica de ser aquele, para aquele turista, pé no chão. O cara chega lá, deixa o cara na garagem e ele faz tudo a pé. Não precisa estar se locomovendo com carro, não é longe. Ali, praticamente 800 metros de qualquer ponto turístico, ele pode ir a pé com a família, não precisa ficar dependendo de transporte, de Uber, de nada, né? Eu acho que essa parte, assim, você acertou muito bem na localização dele, sabe? Ele é um empreendimento realmente muito grande, né? Pelo que eu tenho de informações, é o maior alvará de obras emitido na história de Pomerode, voltado para esse segmento, né? E a localização ela é fundamental, como tu comentou, né, Marco? A parte de logística do empreendimento é um dos outros grandes diferenciais também do empreendimento. Nós, como eu falei, nós estudamos o mercado de turismo de Pomerode e fizemos um produto para atender ele. A gente vê muitos carros hoje, é uma tendência a nível mundial, né? Carros híbridos e carros elétricos. Então, nós vamos ter aproximadamente 40 vagas para carros híbridos e elétricos. Fica na parte onde não tem cobertura no empreendimento, então tem uma segurança extra, até isso foi pensado. Um outro público que frequenta muito Pomerode é o público de motos, motociclista, de motos grandes no perfil de uma BMW, uma GS, né? Ou uma Harley de grande porte. Então nós também colocamos aproximadamente 50 vagas para esse tipo de moto, com um box fechado, em que você estaciona a tua moto dentro, vai ter um espaço para você tirar ali, deixar seu capacete, capa de chuva, às vezes alguma coisa suja, uma bota, alguma coisa, para quem faz uma viagem longa, tu já sai dali dentro do box limpo. Já pega teu alforje, a sua mala, alguma coisa assim, e já vai para dentro do hotel limpo. Então é uma comodidade de dupla mão, né? Você já se sente limpo, já está dentro do lugar, e as pessoas que estão frequentando ali não vão ter contato assim com pessoas sujas que vieram da estrada, com às vezes uma garoa, uma lama, alguma coisa assim, levando sujeira para dentro do empreendimento também. Uhum. E obviamente, né, que nós vamos trabalhar com um estacionamento amplo, aproximadamente 330 vagas. Vamos ter valet em alta temporada. Então a ideia realmente é maximizar. Como que eu estou enxergando o comportamento, né, do público que chega no empreendimento, né? Eles vão deixar o carro e vão sair passear a pé. O empreendimento vai contar em parcerias também com aluguel, tem espaço carga e descarga para Uber, para táxi, buscar pessoas. Como nós temos muitos restaurantes, né, na cidade, o pessoal quer sair, quer tomar um vinho, quer tomar um chopp, né, que é a nossa especialidade, tem acho que umas 5 ou 6 marcas de chopp na cidade. Então, para você não ter que dirigir, correr o risco de um acidente, alguma coisa assim alcoolizada, então tem várias parcerias que estão sendo também fomentadas a longo prazo, né? Inclusive para excursões, nós vamos ter também parcerias, né, integradas a agências de turismo, né? E a gente tem estacionamento próprio também para ônibus, já em parceria firmada. Como a Lehana falou antes, né? A CVC, ela tem hoje Pomerode, a cidade mais buscada do Brasil, que ela não vende pacote, né, específico para a cidade. Qual que é a ideia? Que tenha-se a venda de pacotes com aéreo, translado, hospedagem e parceria nos parques. Então isso vai atrair um público extra para a cidade, né? Muito grande, vai fomentar muito mais o turismo ainda. É só um começo, né? Acho que como a Stephanie falou antes, Pomerode hoje ela está numa dimensão, eu acredito que em 5 anos ela vai estar diferente, mas em 10 anos ela vai estar irreconhecível do que ela está hoje. Obviamente, né, que nós temos todo um cuidado com o planejamento da cidade, a cidade está expandindo em abertura de estradas, está fazendo toda uma infraestrutura, preparando toda uma infraestrutura para que isso continue caminhando com uma certa tranquilidade com o morador local, né? Então, obviamente que tudo isso está sendo contemplado também. E há um cuidado muito grande também com o nosso plano diretor, né, em relação à preservação também, do estilo de construção, né. Vocês mesmos, né, 2 anos estudando, passando por projeto, então há esse cuidado também para que tudo permaneça bem feito na cidade, planejado, né. Puxando o gancho, né, que o empreendimento é feito para a família, uma curiosidade que foi muito bem pensada é para as
famílias, principalmente, têm 3 filhos. Normalmente essas famílias elas têm que pegar 2 quartos de hotel, porque não tem cama suficiente para 5 pessoas num quarto. E o quarto do Linden foi pensado para famílias grandes também, né, Michael? É uma cama de casal, uma cama de solteiro com uma cama auxiliar e mais um sofá-cama. Perdi a palavra. Mais um sofá-cama. Então, isso é muito legal porque também puxa famílias grandes. Às vezes, essas famílias não vão às cidades turísticas porque fica muito caro pegar 2 quartos. Então, assim, eu acredito que isso também é um diferencial no empreendimento, né? São pouquíssimos, mas pouquíssimos hotéis mesmo que consegue acomodar uma família de 5, 6 pessoas. E isso era um comportamento muito usado, porque quando eu conheci a franquia do Hotel Ibis, na época sempre era a cama de casal com uma cama de solteiro por cima. Hoje em dia você não encontra mais essa configuração nos quartos, só cama de casal ou 2 camas de solteiro, né? E isso justamente era feito para essas famílias que viajavam com um filho, aí um dormia no Aham, chão, um dormia em cima, né, e aham. dava tudo certo, né? E isso hoje em dia não tem Não mais. tem. E essa preocupação que o Linden tem agora com esse, como você colocou, eu acho que isso vai atingir um nicho de mercado muito grande. Legal, né? Muito bacana, porque além dos apartamentos tipo loft, né, com essa configuração que a Alejandra explicou, nós também temos unidades de 2 quartos com um banheiro, suíte mais um e 3 suítes. Então, fomenta realmente o passeio, né? Passeio em grupo, o passeio em família. Às vezes quer trazer o vô e a avó junto para passear Exato. um tempo com os netos. Pomerode realmente ela oferece turismo para todas as faixas de idade, né? E isso tem cada vez se provado mais, né? O Linden precisava oferecer isso para o turismo de Pomerode, né? E nós, como você comentou no início da nossa conversa, o Rio está muito bem localizado, está aí 100 quilômetros do litoral, está a 200 quilômetros da serra, então a pessoa está muito bem localizada, ela pode visitar toda a região, não só aqui do Vale do Itajaí, como também do Planalto, e fica próximo para ela poder ir e voltar no mesmo dia, né? Pode se hospedar em Pomerode, fazer todo o circuito E e voltar. voltar Exatamente, para Pomerode. exatamente. E aí, de novo, essa conveniência de chegar e ter tudo lá, ter essa estrutura, né? Hotel, a proposta do hotel, mas ter toda a conveniência de ter restaurantes, Uma cidade tranquila aqui, né? exato. Que recebe esse turista. É quando você hoje, quem viaja, percebe que cada vez mais existe público para tudo quanto é bolso, né? Mas a gente percebe que cada vez mais a procura por uma hospedagem individualizada é maior. Você vai visitar hoje cidades que você prefere ficar no Airbnb do que ficar no hotel. Porque se você escolhe um hotel, você pode ter a sorte de ter um hotel legal, mas ele pode não ter um café da manhã que você goste. Ali você tem a possibilidade de você tomar um café da manhã em cada dia em um lugar diferente. Sim. Se você já está no hotel que você já marcou lá os dias, você vai tomar um café ruim no primeiro dia, vai tomar um café ruim no segundo dia, vai Sim. tomar um café ruim no Não vai terceiro dia. desperdiçar, né? Já Exato, pagou. já pagou, Já tá tá ali. pago. E assim não, assim você pode fazer o teu menu, né? Tem pessoas hoje que têm intolerância à lactose, tem veganos, tem toda sorte de pessoas que têm os gostos diferentes. A pessoa vai e faz, toma um café onde ela quiser. Várias cafeterias que tem em Pomerode, né? Que Então, pode oferecer esse então por serviço isso que eu também. acredito que essa hospedagem de curta temporada, ela hoje é muito mais procurada do que hotéis. Claro que tem a pessoa que quer mais comodidade, que quer o conforto diferente, uma coisa, né, personalizada, ele fica no hotel, mas a pessoa que quer viver mais o local, né, quer conhecer mais a cidade, como é que moram os locais, ele vai ficar num imóvel desse. O Linden Lofts, ele une essas duas fomentações de gostos, né? Porque ele tem todas as comodidades dentro do pátio do empreendimento, oferece ainda coisas além do que um hotel oferece normalmente, mas você paga e compra só aquilo que você quer, não tem nada embutido. Então, se você pensar num cenário que nós vamos em 3 pessoas em um carro apenas, em viagem, se você quiser pegar lofts individuais, você vai alugar 3 lofts, vai pagar apenas um estacionamento nos dias que o carro fica lá apenas, né? Tudo controlado via AppSpace. E o café da manhã, cada um faz a configuração que preferir. Então, você pode comprar em parceria com os lugares lá, já os cafés da manhã deixar reservado. Vou ficar 10 dias, vou comprar apenas 2 cafés, outros dias vou tomar nas cafeterias. Alguém queira tomar café todo dia lá, alguém queira não tomar nenhum dia. Então, essa que eu acho que é a grande questão hoje de consumo, né? Você quer pagar por aquilo que você consome, você não quer ter nada embutido. Nenhum Assim, cafezinho é de graça, né? Então, tudo aquilo que você for consumir, você vai pagar. Mas você também, em contrapartida, não quer pagar nada por aquilo que você não consumir. E o Linden Loft contempla justamente isso. Toda a versatilidade de utilização conforme o teu gosto.
E se ser. quiser comer dentro do loft também, né? Sim. Vai ter uma mini cozinha, ele pode Sim. cozinhar, pode, Além disso, pode ir no supermercado comprar os insumos e fazer a sua própria comida dentro do Sim. apartamento. É um apartamento, É na um verdade, não é um apartamento. quarto, né? Então, É. A House, quando ela vai administrar um loft, um apartamento, ela tem uma padronização que ela oferece de móveis, né? Então é a House Decor. É muito bom isso, porque assim, nós temos investidores hoje comprando unidades praticamente do Brasil inteiro, né, Marco Stephanie? Nós vendemos, por exemplo, do Prisma, eu lembrei agora, há 8, 7 anos atrás, nós vendemos 5 apartamentos para Curitiba, sendo que nós nunca fizemos nenhuma propaganda em Curitiba. Eu lembrei desse fato agora. E são pessoas que já frequentavam Pomerode há 8, 10, 12 anos atrás, viram a oportunidade de investimento e compraram lá. Então hoje nós vendemos Pomerode para qualquer lugar do Brasil, né? E a House Decor, então ela faz toda a instalação e deixa o apartamento realmente para alguém que quiser morar lá dentro. Ela vai ter uma copa, tudo, tudo preparadinho, tudo prontinho, como se você fosse morar lá dentro. E isso faz uma grande diferença, porque uma família, às vezes com uma criança menor, ou às vezes com alguém que precisa de algum cuidado, né? Alguma coisa específica, você ter uma pequena cozinha, você ter uma copa dentro da unidade que você está ali, é uma comodidade muito grande, né? Um bebê hoje que está amamentando, né? Alguém que precisa lavar, precisa de alguma coisa, uma água quente, tudo isso está dentro do teu apartamento, não precisa sair para pedir, não precisa chamar ninguém, né? Não tem aquela demora do hotel vir te atender. Então, isso tudo você tem essa versatilidade muito forte dentro do uso do Linden Lofts. Bom, o Linden Lofts, né? Todo o empreendimento ele é concebido com alto padrão de desempenho, né? O que quer dizer isso? Nós programamos toda a parte técnica do empreendimento para não ter um desgaste. Como você às vezes entra num Airbnb convencional, você entra num hotel, ele já tem aquela cara de um pouco estragado, um piso arranhado. Esse tipo de coisa no Linden vai ser muito atenuado. Com a experiência que vocês já têm no mercado e alguns lofts que já estão saindo na região, você já tem ideia do quanto que esse pessoal já está rentabilizando com essas unidades? Como é que está sendo a rentabilidade e a procura, né, desses lofts em Pomerode? eu acho que é algo até que o Marco comentou antes, a gente tem vários tipos de produto hoje, né? Então, a gente percebe que, como o Marco falou, eu vou sair da minha casa, eu quero ir para algo confortável, então eu vou olhar por isso. Então, a gente tem diversos nichos ali de valores e de retorno. Mas vamos falar então de um loft, uma boa localização, bom acabamento, mais novo, com móveis bons também, né? Para a gente conseguir até fazer comparativos, né? Hoje a gente tem nos melhores meses aí de 7, 8 mil de retorno. E aí, uma média anual, eu acho que a gente vai para uns 6.500, seis Uma mil, média. uma média anual, então, tirando os meses, né? eu E já hoje um vi. loft desse é vendido a quanto Ó, lá? até posso citar uma venda que eu fiz agora de 430 mil, um loft com móveis, nem um móvel assim de alto padrão, mas um loft pronto, com uma cozinha bem feita, com uma cama boa. Então, eles deixaram ele totalmente pronto, a gente vendeu a 430. Esse empreendimento ele oferece alguma comodidade ou é um empreendimento assim mais Esse simples, mais voltado? empreendimento, ele é um empreendimento novo, bem localizado também, próximo ao pavilhão de eventos. Ele tem um salão de festas e ele tem também uma lavanderia. Então, ele é um prédio um pouquinho mais simples, assim, mas que tem uma boa locação mensal. Tem uma boa procura também. Tem uma boa procura. Marco, como é que é a tua experiência em relação aos lofts aí que tu tá no mercado também há bastante tempo? Tem aluguel também na tua carteira, então A locação de loft, a negociação de loft, para nós foi uma surpresa. O primeiro empreendimento de loft ele surgiu faz uns 3 anos na cidade, foi o primeiro empreendimento que saiu. E até quando o construtor veio procurar-nos para poder fazer esse empreendimento, a gente achou que talvez não fosse o momento, que não teria procura, né? E para nossa surpresa foi uma procura muito grande. A gente negociou aquele prédio inteiro em 6 meses. Todas as unidades foram vendidas, né? Esse prédio já foi entregue na cidade. Tem uma pessoa apenas que comprou para morar, o resto todos estão na locação. Ali nós temos, dependendo os móveis que foram colocados, então nós temos aí diárias que giram em torno de 350, 450 até R$ 700 por dia a diária, né? Então, assim, e depois desse empreendimento já seriam outros empreendimentos, com essa mesma configuração. São empreendimentos que praticamente só tem o quarto, não tem nenhum outro atrativo no próprio empreendimento, não tem academia, não tem salão de festas, não tem nada, apenas o apartamento.
E é um apartamento que ele é muito utilizado para essa locação a maioria tem essa como uma fonte de renda, né, e ele está dando aí mais de 1% ao mês, né, pelo próprio investimento dele. É uma fatalidade que tem lá, é uma realidade que a gente encontra lá. E isso começou a aumentar muito a procura há pouco tempo, né, então começaram a sair outros empreendimentos nessa mesma categoria, e eu digo que as pessoas que já têm eles prontos, que já estão alugando, não é só a rentabilidade do imóvel, mas também a própria rentabilidade do imóvel em si e o pouco desgaste. Quem tem outros imóveis que trabalha com esse ramo de locação, que tem uma casa, que tem para alugar, ele não tem um desgaste naquele imóvel, é o inquilino que fica mais tempo, às vezes tem uma outra incomodação, e na locação por temporada não tem isso, porque a pessoa fica ali 4, 5 dias, vai embora, vem outro, fica mais 4, 5 dias, vai embora. Então, às vezes, ele aluga o imóvel dele 15 dias por mês, 20 dias por mês, fica 10 dias vazio, sem ter desgaste, sem ter nenhuma depreciação do imóvel dele e ganha mais do que a locação mensal. Sobre a valorização, como é que está a valorização em Pomerode? Nós estamos aí fora da curva, né? Pomerode hoje é fora da curva com relação a isso, não só as cidades vizinhas, né? Timbó, Indaial, Rio do Cedro, Jaraguá do Sul mesmo, né? Nós somos fora da curva. Nós temos uma valorização aí anual acima dos 20% desses imóveis, desde que eles estão sendo edificados e negociados, né? Então, a valorização anual é mais ou menos, gira em torno disso. Muito similar ao litoral, então. Muito similar ao litoral. Eu tenho uma comparação com o litoral interessante, de um apartamento que ele foi negociado na época em Itapema, em Meia Praia, e que na época entrou uma casa, foi feita uma permuta, uma casa para um apartamento, né? E essa casa, coincidentemente, ela foi negociada ano passado por um valor de R$ 1 milhão, e o apartamento foi negociado esse ano por 750 mil. Então, quer dizer que Pomerode, nessa questão, não é uma casa residencial no interior, é no centro, né? Sim. Tem que se preservar também isso aí, que é a localização dela. Mas em Pomerode valorizou mais, nesse caso em específico, Sim. valorizou mais Pomerode do que na praia. Então é o seguinte, o estudo de vacância que nós fizemos dentro do empreendimento, ele traz hoje uma realidade muito diferente dos demais empreendimentos que já tem na cidade. Porque você pega o público de janeiro a dezembro, cada mês tem um público específico, começando por janeiro, por exemplo, as férias escolares. E você ainda adiciona um público de quem vem passear na cidade, que vai fomentar a parte comercial do empreendimento, que é o mini shopping, mas você adiciona um público de hospedagem fora da curva, que tu joga para uma altíssima temporada 10, 12, 14 dias, que é o público do quê? Da festa palmeirana. Fevereiro é um mês que a cidade está um pouco mais vazia, porque passou esse público de janeiro que gastou nas férias, etc. Então, fevereiro tu já dá uma acalmada. É quando todo mundo faz as manutenções, faz as coisas, preparando já para final de fevereiro. E daí tu pega final de fevereiro, março e abril. Osterfest 2025 recebeu mais de 200 mil visitantes. É uma festa que vem crescendo ano a ano. Aí você já entra em maio. Maio tem o quê? Dia das Mães, mês da mulher. A cidade começa a se preparar porque o público que frequenta a Pomerode é um público muito familiar. Valoriza muito a mulher, que é uma coisa extremamente importante. Valoriza muito a mãe. Então, levam para passeios, tomar café em cafés coloniais maravilhosos que nós temos em Pomerode. Aí você entra em junho. Nós já temos eventos também na cidade. Quando você entra em julho, que é o pico de temporada, de hospedagem, de passeio, você entra hoje em férias escolares. No mês de julho, comparado com 2024, os comércios têm tido crescimento de 30% a 40% comparando 2025 com 2024. Vários comércios que eu conversei tracionaram esse percentual. Se você andar na cidade hoje, numa quarta, quinta, sexta-feira, que é um público que 24 meses atrás quase não tinha ninguém passeando, hoje já tem muitos turistas passeando na cidade. Eu já noto um público muito que vem do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, que antes não tinha. Hoje eles já vêm passear em Pomerode durante o ano inteiro. Então, o ano de 2025 ele já tem números muito bons comparados com 2024, quando a gente traz mês a mês. Aí você dá continuidade. Setembro, outubro. Outubro de 2024, Pomerode bateu o recorde de hospedagem em pousadas, Airbnb e hotéis, fomentado pela Oktoberfest. E também tem outros eventos da cidade, né, que daí a gente vai fazer a descrição de todos os eventos no estudo de vacância que a gente vai apresentar. E ali a gente tem, por exemplo, aproximadamente 2 semanas de Oktoberfest. As pousadas e hotéis de Pomerode bateram praticamente 100% de ocupação. E isso traz uma realidade de números que até há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não existia. As pousadas tinham sim
20%, 30% a mais de crescimento nesse mês, mas as festas da nossa região elas estão tendo as festas da nossa região elas estão tendo muito crescimento porque elas estão voltando para a originalidade. Por exemplo, a Oktoberfest, ela traz hoje uma fomentação para a família. A nossa região ela valoriza muito a família. E as pessoas que vêm de fora passear na nossa região, elas acreditam muito nesse valor familiar. A festa ela já não é mais aquela festa da noite só, aquela festa dos universitários, mas ela já voltou para a culinária. Tão quanto a festa de 2025, a Oktoberfest, um percentual das cervejas já vai ser cerveja artesanal, que é uma coisa da nossa cultura. Isso tudo, a gente está entendendo quem nós somos como cultura, estamos valorizando, estamos trazendo. Mês de novembro, Pomerode também tem eventos, né? Mês de dezembro, nós vamos ter o primeiro Natal de Pomerode produzido pela VIP, que é uma das coisas que todo mundo vinha a Pomerode e falava, cadê o Natal de Pomerode? Era bonito, sim, tinha iluminação, tinha decoração, mas não era uma festa produzida, como a gente tem exemplo de Gramado, né, que tem o Natal Luz. Agora Curitiba lançou um Natal com a parceria da Disney. Então tudo isso, todo esse desenvolvimento que a gente está acompanhando na região, ela vai refletir diretamente no estudo de vacância. Lembrando que os números que nós trazemos, eles são espelho dos valores colhidos em 2024. Se em 2025 a gente já está tendo um crescimento, em 2, 3, 4 anos, que é quando o empreendimento entra em funcionamento, os números são completamente diferentes. O empreendimento grande, ele realmente consegue se tracionar muito mais forte, consegue se posicionar a nível regional. Então, alguém que vai passear em Blumenau, ele não vai se hospedar talvez em Blumenau, ele vai querer vir se hospedar no nosso empreendimento. Pelas comodidades que nós vamos ter, por tudo aquilo que nós vamos ter a oferecer, além simplesmente de uma estadia. E Blumenau é maravilhosa, obviamente, né? A cidade também tem uma cultura muito forte. Só que Pomerode, ela é menor, ela é mais original, você ainda vê os animais em alguns terrenos. Eu vejo de vez em quando alguns pais parando, né? Que tem, às vezes tem os burrinhos, tem cavalo, tem vaca. As famílias param, vão ali, ficam contemplando os animais. É uma coisa que, por exemplo, o público que mora numa parte mais central de Curitiba não tem essa visibilidade. Você vê isso quando você vai no hotel fazenda, quando você vai num zoológico, uma coisa, mas ali no habitat normal, ninguém consegue ver. Um dado bem importante, tem 2 hotéis fazenda de Jaraguá do Sul, e mais de 70% da ocupação deles é público de Curitiba. Pomerode é muito frequentada por Curitiba. A cidade metropolitana hoje tem aproximadamente 3, 4 milhões de habitantes. Tu vê que a 3 horas de carro você está numa cidade que tem uma atmosfera completamente diferente. Aquela atmosfera que os pais, os avós tinham na sua infância. E isso você quer passar para as crianças hoje, né? Tu quer desconectar da tela, tu quer trazer outras formas de educar, outras formas de você olhar a vida, olhar o mundo, né? Os pais estão se voltando aos filhos, os filhos estão se voltando aos pais, dentro de uma dinâmica de tratamento, dentro de uma dinâmica de respeito, e levar para um lugar desse é praticamente uma obrigação da família estar frequentando e passeando num lugar desse. Ó, só para você levar em consideração, de janeiro a dezembro. Janeiro nós temos aproximadamente 12 dias de festa, né? Final de fevereiro começa a Osterfest. Então, março e abril nós temos a Osterfest. Maio, além do Dia das Mães, Dia da Mulher e outros eventos menores, a gente tem o Desafio dos Rochas e tem um feriado. Então, toda vez que tu tem um feriado na cidade, o público, por exemplo, o feriado cai na quinta-feira. O público que vai para Pomerode hoje, ele não vai na quinta-feira, vai ficar até o domingo. Ou ele chega na quarta e vai no domingo, ou ele chega na quarta e vai na segunda-feira embora, porque ele quer evitar o trânsito. Principalmente o trânsito ocasionado para o litoral, que hoje tem causado muito estresse. Às vezes a pessoa avalia, poxa vida, será que eu compro um imóvel no litoral ou não? Toda vez eu tenho que pegar esse trânsito, é uma pergunta que eu me faço. Vale a pena ir com frequência para o litoral hoje? Sendo que Pomerode é um caminho alternativo, você não chega nem próximo desse trânsito, né? Então você cai, por exemplo, mês de junho também tem feriado. Aí julho tem o festival gastronômico, são 2 semanas. Já está insuportável a quantidade de pessoas para o tempo. Insuportável de maneira positiva. Sendo que provavelmente vai para 3, 4 semanas o evento. 1, 2 anos para frente vai ter que ter isso. Porque as férias escolares, elas não são mais 2 semanas só. O período combinado do colégio municipal, estadual e colégios particulares. O mês de julho inteiro pega o público do sul do Brasil de colégios. Então, é um público que a cidade está cheia. Até a primeira semana de agosto, ainda ela tem reflexo de público de férias escolares. Sendo que, né, nós temos feriado também, dentro desse período, aí a gente cai para agosto. A gente tem pós-férias, a gente tem Stamped, que vem gente da região inteira, acaba se hospedando na cidade para não dirigir alcoolizado, que acaba bebendo muito chopp. Pomerode tem 5 ou 6 fábricas de chopp artesanal, fora outras marcas como a Schornstein, né, que é uma marca nacional.
tem um festival agora que colocaram encontro de tornearia, um encontro nacional de tornearia. É uma coisa que eu imaginei que, tipo assim, seria muito segmentado, muito nichado, mas é importante, porque no futuro nós vamos ter um centro de convenções e eventos. Já está em projeto, um empreendimento gigantesco. Então, assim, você começa a trazer eventos para a cidade a nível nacional. Assim como aconteceu em Balneário Camboriú, que hoje tem o seu centro de eventos e convenções, e tu vê, fomenta toda a parte de hospedagem também. E isso, Pomerode, já tem estudo, já está andando projetos, né? E parceria público-privado e tudo isso acaba fomentando ainda mais o estudo de vacância, joga para cima os números, né? Nós vamos agora para mês de setembro. Nós temos feriado e temos o Flip, que é um festival literário de Pomerode, encontro nacional novamente. E teve 2 anos. Foi um sucesso, a cidade cheia, pessoas do Brasil inteiro visitando o festival literário. Que era uma coisa que começou com uma pequena festa, um pequeno evento, já no segundo ano já explode com números surpreendentes, né? A gente cai para outubro, como eu já havia falado. A parte de outubro a gente tem as festas regionais. A gente tem a Schützenfest em Jaraguá, tem a Oktoberfest em Blumenau, que acabou saturando todo o mercado de hospedagem de Blumenau e em Pomerode refletiu como? Houve recorde de hospedagem no mês de outubro de 2024. Todas as pousadas cheias, em alguns dias 100% de ocupação recorde. Isso tudo, né, fomentado, porque ainda nós temos feriado e temos outros eventos. A gente vai a novembro, temos também eventos na cidade. Daí tu puxa mais um feriado. Lembrando, as pessoas não vêm só para 3, 4 dias, elas pegam um dia antes, um dia depois para escapar daquele trânsito feriado. Como é um turismo muito barato comparado com outras cidades, o pessoal sempre estende. É muito comum a gente ver os comércios abertos, às vezes, numa segunda-feira, né, pós-feriado, e às vezes fechado numa terça, porque o público estende o final de semana. E dezembro a gente vai ter agora o evento, né, que a gente tem um evento gigantesco que é o Folks, que é encontro de carros antigos. Salvo erro, 2025 recebeu 20 mil pessoas no evento, para carro antigo, que é um evento muito grande, muito forte, e nós temos o feriado. E o Natal de 2025, agora já a Secretaria de Turismo, em parceria com a Associação Visite Pomerode, que é a VIP, nós vamos fazer um Natal de Pomerode, que nunca aconteceu. Aconteceu muito tímido até hoje, sempre promovido só pela prefeitura, mas hoje de uma maneira profissional, né, envolvendo toda a parte privada da cidade, né, através dessa associação, vai fomentar um Natal maravilhoso. Aproveitamos e convidamos vocês para participar do Natal desse ano 2025 juntamente conosco em Pomerode. Quero agradecer a presença de vocês. A Alejandra, que assumiu nosso desafio de cargo de diretora comercial, vai estar atendendo as imobiliárias, né? Da Stephanie, que é uma parceira de longa data aí, junto com a Joner desde 2013, já estamos trabalhando juntos. O Marco também, parceiro de longa data. Todos eles têm entregue bons resultados, né? Desde que iniciamos as parcerias. Gostaria de deixar um espaço para vocês fazerem algumas considerações. Começar pela Stephanie, ela até me mandou alguns dados aí recentes. Sim, ontem aproveitei, né, que a gente já teve esse encontro e fiz um levantamento histórico junto com a construtora também. Então, desde 2013 a gente se conheceu, fez uma primeira permuta e de lá começou o nosso relacionamento, né? A gente teve muitas vendas nos 3 empreendimentos entregues, então tenho certeza que no quarto não vai ser diferente. E também um ponto que eu acho muito relevante é o tanto de revenda e recompra que a gente tem dentro da construtora, né? Que é um ponto que, para quem está olhando o investimento, às vezes, não conheço a construtora, citar esses números, né? Que a gente tem ótimas revendas e muita gente, comprou lá no Residencial Schmidt, comprou no Prisma, comprou no Versa. Então, esse histórico eu acho um ponto muito positivo para a construtora, para realmente ter autoridade na cidade, né? Então, também quero te agradecer pelo convite, foi muito legal, obrigada. Michael, eu quero também agradecer o convite por ter participado aqui desse podcast. Primeira vez para muita gente aqui, né? Isso aqui é uma novidade para a gente, né? É uma honra estar aqui, estou bem acompanhado com a Stephanie, com a Lana. E dizer que essa oportunidade que a Stephanie falou agora dos imóveis da Joner em Pomerode, realmente a gente se conhece também há bastante tempo, né? Porque você era aluno de arquitetura de Blumenau, né? E a gente se conhece desde então. E essa questão da recompra, né? Isso prova que o cliente apostou e confiou e saiu ganhando com o imóvel, né? Na nossa região, você sabe que não existe negócio ruim, todo mundo que faz o negócio, ele sai ganhando. Então, assim, o investimento teve retorno, são imóveis que a Joner fez até hoje que tem uma ótima revenda, um ótimo valor,
mostrou uma valorização maior do que muitos locais aqui no nosso Vale do Itajaí. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigado, Marco. Stephanie, pela participação. Também, muito obrigada pelo convite, Maicon. Meu primeiro podcast. E vem um grande desafio aí pela frente, né? São 280 unidades. A minha intenção é que a gente bata o recorde, né? De lançamento, de vendas em tempo recorde. Mas eu acredito que esse produto vai fazer uma virada muito grande de chave em Pomerode, né? E eu estou muito feliz de poder estar participando desse momento da construtora e também de Pomerode, né? Estou conhecendo pessoas incríveis como vocês. Agradeço a participação de vocês. Acredito que a gente vai ainda ter muito chão pela frente juntos, né? E bora vender. Legal. Eu que agradeço ter aceito o desafio, né? É um desafio bastante grande. Nós mudamos hoje a direção de produtos da empresa, né? Nós construímos nos últimos 10 anos praticamente home clubs em Jaraguá, Pomerode, e hoje nós vamos para uma outra etapa de produto, que é rentabilizar para os investidores. Com certeza tudo foi muito estudado, tudo foi muito bem planejado. Contamos com a arquitetura da RKA, né? Que é uma arquitetura de um escritório de Itajaí, tem 17 prêmios mundiais, e nós ganhamos inclusive uma medalha de prata no projeto anterior. E nós contamos então com a parceria de vocês. Muito obrigado.